4 de junho de 2024, terça-feira da 9ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus nesta terça-feira. Sejam todos bem acolhidos. Nós vamos meditar a leitura da segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículos do 12 ao 15a e do 17 ao 18. Caríssimos, esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chama se vão derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão. O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nesta esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Considerai também como salvação a longanimidade de nosso Senhor. Vós, portanto, bem-amados, sabendo disto com antecedência, precavei-vos para não suceder que, levados pelo engano destes ímpios, percais a própria firmeza. Antes, procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória desde agora até ao dia da eternidade. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, um texto bastante bonito. Esse texto é bastante escatológico. Vem falar do fim, né? Pedro está perguntando para as comunidades da diáspora: caríssimos, esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chamas se vão derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão? Aqui Pedro está fazendo essa pergunta para a comunidade perceber se eles não estão caminhando de maneira despercebida, sem ter os olhos fixos no fim. Minha gente, é bem verdade, se nós refletirmos, o mundo de hoje, as pessoas estão vivendo, cada uma a sua vida, pensando simplesmente nos fins imediatos, parciais, né? Pouca gente se encontra com os olhos lá na frente, depois da morte, onde será definido o nosso futuro eterno. Então Pedro está dizendo assim: vocês estão construindo a vida de vocês nesse mundo, isso não é ruim. Nós devemos correr atrás das coisas, ter sonhos, ter projetos, enfim. Mas vocês estão esperando o dia da destruição? É como se eu construísse uma coisa já sabendo que aquilo vai caminhar para o fim. É isso que Pedro está dizendo, né? E ele diz assim: nós cristãos, o que nós esperamos são novos céus e nova terra. Ou seja, o nosso olhar como cristãos deve estar lá na frente pela esperança, no dia sem ocaso, que é o dia da ressurreição, o dia final, o dia em que nós habitaremos com Deus. Então, no fundo, minha gente, Pedro está dizendo assim, né? Vocês precisam ter um pouquinho de discernimento. Ao mesmo tempo que empreendem a vida de vocês aqui, correndo atrás das coisas, etc., tenham os olhos, tenham os olhos fixos naquilo que virá. Tudo isso que nós construímos aqui haverá de acabar. Tudo isso. Portanto, nosso coração, né? O nosso coração não pode estar nas coisas daqui. Eis a questão, né? E aí ele vai continuar vivendo nesta esperança
Esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz, né? A questão do se guardar para Deus, que nós todos, convenhamos, sabemos que não é fácil, né? O tempo todo situações nos tiram de nós mesmos, nos tiram de Deus, nos tiram a paz. O tempo todo nós escorregamos, nos afastamos de Deus, cometemos infrações, cometemos pecados. E aí Pedro está dizendo: esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha, em paz. Ou seja, o que é decisivo na nossa vida, quando a gente estuda escatologia, o que é decisivo é o jeito em que ele vai nos encontrar quando ele nos chamar, né? Me faz lembrar muito aquele evangelho, sabe, aquele evangelho do Senhor, Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. E aquele evangelho diz assim: e vós direis, Senhor, mas estivemos sempre convosco, estávamos sempre juntos. E ele vos dirá: não vos conheço. Por quê? Porque no momento do encontro, pode ser que nós não estejamos preparados e percamos eternamente a presença do Senhor. Então é um risco. E Pedro está falando assim: esforçai-vos. Não quer dizer que nós não teremos mais pecados, que nós não nos afastaremos mais de Deus, que nós não escorregaremos, que nós. Enfim, não quer dizer isso. Quer dizer que a gente tem que se esforçar, porque o dia em que nós nos encontrarmos, nós não sabemos o dia da nossa morte, né? Às vezes a gente contempla algumas situações de morte tão triste assim, mortes súbitas, né? E é disso que Pedro está falando: esforçai-vos para que eles vos encontrem numa vida pura e sem mancha e em paz. Em paz quer dizer o quê? Pleno humanamente, pleno, cheio de Deus, né? Então, minha gente, a gente vai percebendo que viver em Deus, estar em Deus, né, é um pré-requisito para a nossa salvação. Por isso que a gente precisa, diante das dificuldades da nossa vida, a gente precisa sempre voltar para o primeiro amor, voltar para Deus, né? Quando alguma coisa nos tirar de nós mesmos, tirar nossa paz, opa, para um pouquinho, vai, se coloque em oração e volte para Deus. Não deixe nada te tirar de Deus, porque pode ser este o momento do encontro. E se nós não estivermos em comunhão com Deus, nós não participaremos da sua vida eternamente. E aí o texto continua, né? Vós, portanto, bem-amados, sabendo disto com antecedência, precavei-vos, para não suceder que, levados pelo engano destes ímpios, percais a própria firmeza. Pedro está dizendo o quê? Cuidado com pessoas que vêm com um papo assim: ai, o importante é ser feliz. Sabe aquelas frases prontas, né? O importante é ser feliz, o importante é estar realizado, o importante é ser honesto, o importante não sei o quê. Não, o critério, nós acabamos de ler no próprio texto bíblico, o critério para entrarmos é nós estarmos numa situação de pureza e sem mancha, e em paz. São esses critérios, né? E aí tem muita gente que está entrando nesses papos das pessoas, geralmente pessoas que conhecem a palavra, mas que não querem comprometimento, e elas querem levar outros para junto com elas, né? Cuidado, cuidado, minha gente. Nós precisamos temer a Deus. Temer a Deus, não caiamos no engano. Haverá um juízo, sim, né? Tem muitos pregadores já anunciando um encontro com Deus sem o juízo. Isso não é a doutrina da igreja, isso não é o que está escrito no texto bíblico, inclusive esse que nós estamos a ler. Haverá um juízo, sim, né? E o critério é nós estarmos configurados a Cristo para podermos entrar. Olha, e aí a partir disso a gente vai entendendo um pouquinho aquela frase de Jesus, né? Do Evangelho,
que ele fala que a porta que leva à perdição, ela é larga, e a porta que leva à salvação eterna, ela é estreita. Compreendendo essas questões escatológicas, escatom significa fim, né, no grego. Compreendendo esses textos bíblicos, a gente vem na mente esse evangelho da porta estreita, a gente vai entendendo. Por isso que Jesus falou que a porta é estreita, é difícil entrar. Né? Não é que ninguém vai conseguir entrar. E não é que depende somente das nossas forças. Né? Tem um outro texto que os apóstolos perguntam para Jesus, mas então quem vai ser salvo desse jeito? Ninguém vai ser salvo. E Jesus diz, a vocês isso é impossível. Mas ao Pai nada é impossível. Então, contemos com a misericórdia de Deus. No fundo, minha gente, a proposta é viver um equilíbrio. Um equilíbrio. Contemos com a misericórdia de Deus, mas também façamos um pouquinho de esforço para vivermos bem a palavra, para estarmos em paz com o próximo, com Deus, para vivermos o que é a propósito de Deus. O problema nosso do mundo de hoje é que as pessoas querem contar só com a misericórdia. Olha, tem que ter uma iniciativa, um esforço próprio. Pedro está dizendo assim no final hoje, olha, procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Procurai crescer, ou seja, a gente tem que se esforçar por cada vez mais se tornar amantes de Deus. Que Deus nos ajude, meus queridos. Eu sei que tem gente que até comenta comigo, padre, essas palavras que fala do fim, né? Elas me assustam, né? Minha gente, essas palavras, esses textos bíblicos escatológicos, não é para nos assustar. É para que nós tomemos consciência de que vai ter um fim, de que tudo que nós empreendemos aqui vai acabar, né? E de que haverá um juízo e que nós temos que morrer, que estar junto de Deus na hora da nossa morte com o coração puro, sem mancha. É isso que a palavra tem o objetivo, de nos alertar, porque é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Tem muita gente vivendo, buscando as coisas do mundo, correndo atrás do dinheiro, né? Dos seus sonhos materiais. Isso não é ruim, mas tem gente que está fazendo isso como fim último. Vai se dar mal, porque vai ficar tudo para trás. É isso que o texto... Então o texto, ele quer nos ajudar, não é para dar medo, né? É para nos ajudar, né? Que Deus nos ajude e essa palavra nos edifique. Desejo a você uma excelente terça-feira, força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.